Saudações, Rolux está falando e agora estarei apresentando a vocês as cartas de monstro em Yu-Gi-Oh! Especificamente as cartas do baralho principal, que podem ser essas cartas laranja ou essas cartas amarelas. Ah, os monstros em Yu-Gi-Oh! Eles têm algumas características descritas na carta. Primeiramente, a gente tem o nome da carta, ah, nesse exemplo aqui, The Iris Sword Soul, que representa unicamente a carta e é o parâmetro que se olha quando você põe as cartas no baralho. Você não pode ter mais de 3 cópias de qualquer carta no baralho, tanto no extra quanto no deck quanto no side. E o que determina se uma carta é igual a outra não é o nome dela. Além dessa característica do nome, que identifica unicamente a carta, no nome da carta também pode ter o arquétipo desse monstro, que é como o grupo a que ele pertence. Por exemplo, The Iris Sword Soul pertence ao arquétipo Sword Soul, assim como também os Sword Soul Strategies, a Sword Soul of Moye, e essa característica no nome cria eles como um grupo e faz com que eles tenham sinergias entre si. Por exemplo, a gente tem essa carta mágica Sword Soul Emergence, que tem como efeito adicionar um monstro Sword Soul do deck para a mão. Então ela conseguiria buscar qualquer dessas cartas que tem Sword Soul no nome. Passando do nome, a gente tem o atributo da carta, representado por esse círculo no canto superior direito. Esse atributo pode ser luz, trevas, fogo, água, terra e ar. Esses atributos não têm vantagens intrínsecas entre si, então você não tem que decorar aumento de ataque ou defesa, como seria em Pokémon, por exemplo. Qualquer interação com esses atributos vai depender dos efeitos das cartas. Aqui embaixo do nome a gente tem as estrelas representando o nível do monstro, que pode ir de 1 a 12. Por exemplo, a gente tem o Sword Soul of aqui nível 4 e a Sword Soul, a The Iris Sword Soul como nível 8. Esses níveis demonstram mais ou menos o poder da carta, entre aspas. Quanto maior o nível, maior a força da carta. E mais difícil é botar ela em campo. Eu vou estar exemplificando isso daqui a pouco. A gente tem aqui embaixo, que talvez seja melhor de ver por aqui, o tipo da carta do monstro, que é o Worm para Moyer, que é Spellcaster ou Mago para The Iris Sword Soul, que é Dragão para o Fidraulis, que novamente é um tipo de grupo que as cartas têm, elas são do mesmo tipo, mas que não tem vantagens intrínsecas entre si. Como as suas cartas vão interagir com esse tipo vai depender dos efeitos delas. Aí a gente tem a denominação aqui de que é uma carta de efeito, um monstro de efeito. Né? Por exemplo, um monstro que não é de efeito é um monstro normal que está escrito aqui, representando isso. Todo monstro normal ele tem essa cor amarelada e o texto dele é só flavor text, ele não representa nada, é só algo para descrever esse cara aqui que não afeta em nada o jogo. O texto que vai fazer diferença no jogo são dos monstros laranja, que são os efeitos daquelas cartas. Eu vou estar explicando depois como efeitos interagem e como ler os efeitos das cartas. Mas saibam que esse texto aqui, em um monstro de efeitos, tudo é sobre o efeito dessa carta e o que ela faz. E por último, a gente tem o ataque e a defesa do monstro, em que são usados para tirar pontos de vida do oponente, como também podem ser usados para identificar essas criaturas. Por exemplo, a Dearis Sword Soul e a Ecclesia são cartas mago com o mesmo ataque e defesa. Então, elas têm essa característica de grupo que é usada em algumas cartas para usar esses monstros. Né?
Iniciando aqui uma partida simulada para explicar melhor como os monstros funcionam. Eu tô vendo a mão do meu oponente porque sou eu contra eu, então, mas geralmente estaria essa informação oculta, né? O, um monstro nível 4 ou menos da sua mão pode ser invocado por invocação normal ou setado de cabeça para baixo, que é em modo de defesa. Então você só pode botar monstros por invocação normal em modo de ataque ou virado para baixo em defesa. Não dá para botar em defesa virado para cima. Você tem uma invocação normal por turno. E geralmente é um fator de extrema importância no deck, o que vai ser sua invocação normal. Dito isso, você também pode fazer invocações especiais. Por exemplo, o Sword Soul Strategist Long One da minha mão, ele tem um efeito que eu posso descartar um outro Sword Soul, ou seja, uma carta com Sword Soul no nome, ou um monstro Worm, que é do tipo Worm. Como, por exemplo, a gente tem o Ashna aqui, que ele não é Sword Soul, mas é do tipo Worm. A Surya também. E descartando essa carta, eu invoco por especial o Strategist da minha mão. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma invocação normal da mulher. Como você pode ver, eu não posso invocar por normal essa Surya, por mais que ela seja nível 4. Mas eu posso invocar ela por especial pelo efeito dela. Se eu controlo um monstro Worm, ou um monstro que não seja de efeito, eu posso invocar ela por especial da minha mão pelo efeito dela. Então, aqui eu invoco ela por especial. Eu posso fazer quantas invocações especiais der no meu turno por padrão. Então, por exemplo, eu posso agora ativar o efeito do Strategist da minha mão para invocar ele por especial, descartando a Blackout, por exemplo, que é uma carta Sword Soul, né? Apesar dela ser uma magia, ela tem Sword Soul no nome. E aqui, mais um exemplo de invocação especial. Eu vou passar de volta para mim, eu vou puxar uma carta para que eu tenha mais uma invocação normal. Novamente eu posso setar ou invocar um monstro por normal, mas eu vou estar fazendo a invocação normal do Ashna, porque ele tem uma coisa interessante, é que ele é nível 7. Você só pode invocar por normal, sem tributar nada, monstros nível 4 ou menos. Monstros nível 5 ou 6 precisam de um tributo para invocar, e monstros nível 7 para cima precisam de 2 tributos para invocar. Tributo, eu digo sacrificar monstros no campo. Então, a gente tem o Ashna aqui nível 7, eu vou querer invocar ele por normal e eu vou ter que sacrificar duas monstros em campo para fazer a invocação tributo do meu Ashna, que é nível 7, né? Geralmente, atualmente em monstros em Yu-Gi-Oh! Mesmo monstros nível alto, eles geralmente têm forma de invocar isso por especial, né? Você não vai estar fazendo muita invocação tributo hoje em dia, dependendo do deck. Tem decks que dependem exclusivamente de invocações tributo, e eles têm forma de facilitar essas coisas, né? Mas é basicamente isso do que eu tinha para demonstrar dos monstros, do que eles têm nas cartas, e como invocá-los